Olá, sejam todos bem-vindos ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. Meu nome é Luiz Fernando e hoje eu quero compartilhar com você um assunto que eu tive com uma conversa com meu primo no WhatsApp. Um assunto que foi um papo cabeça, um papo que me ajudou muito nas minhas reflexões e eu quero compartilhar com você. Ele me mandou um vídeo que eu vou compartilhar com você agora e vamos refletir juntos sobre o conteúdo desse vídeo e o que eu falei com ele. Vamos lá então. Eu pedi um café quente na padaria agora. Me deram gelado. Aí eu trouxe pra casa e agora eu vou esquentar. E tá tudo bem. Talvez seja o primeiro dia deles no trabalho. Tudo depende da perspectiva. Esses dias, meu carro furou o pneu no meio da BR. Pode ter sido o livramento de um acidente lá na frente. E claro, também não posso esquecer que há 3 anos atrás, nem nos meus melhores sonhos, eu imaginava ter um carro. A vida é assim. Nem tudo que dá errado realmente deu errado. Às vezes é só Deus mudando a rota para te proteger de algo que você não viu. Nem sempre o problema é o que parece. Às vezes é cuidado disfarçado de contratempo. E se a gente mudasse o olhar? E se em vez de dizer, por que comigo? A gente dissesse, o que isso quer me ensinar? Tem coisa que só faz sentido depois que a poeira baixa. A verdade é que nada é por acaso. Nem o café trocado, nem o pneu furado, nem as pessoas que chegam e as que vão embora. Da próxima vez que algo sair do seu controle, lembra. Pode ser só Deus te livrando de algo que você ainda não sabe. Pode ser o universo te ensinando a ter paciência. Quem olha com fé, enxerga livramento, onde os outros só veem problema. E aprende que às vezes, um café frio também pode aquecer o coração. Um café frio também pode aquecer o coração. Então esse foi o vídeo que despertou um bate-papo legal. Eu vou falar agora de forma assim, sem edição, natural, sobre esse bate-papo que aconteceu já tem um mês e pouquinho. Então eu respondi da seguinte forma. Resumidamente, meu primo, em tudo dai graça. E ele falou assim, poxa, meu primo, gostei que você tenha voltado para Deus. E eu achei, pô, estranho, né? E ele continuou, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque ainda eu tenho os meus vícios. Eu bebo, eu tenho os maus pensamentos, maus comportamentos, mas, apesar de tudo, eu vou indo. Eu vou levando minha vida e me considero um homem de Deus. Eu falei, pô, bacana, né? Pensei comigo. E respondi a primeira questão dele. Respondendo assim, meu primo, Paulo, é o seguinte. Eu nunca me afastei de Deus. O meu entendimento com relação a Deus que mudou, ampliou. Como eu já passei por várias religiões, estudei vários, né? Nascido católico, depois fui evangélico, depois espírita, depois fui para uma área mais científica, estudando espiritualidade, e continuo no meu processo de busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, e perceber que Deus, que as religiões nos apresentam, é um Deus que tem sentimentos, vontades, comportamentos, necessidades humanas, necessidade de reconhecimento, vaidade, raiva, ódio, amor. Então, falei, pô, são sentimentos humanos. E na minha cabeça, eu falei assim, poxa, será que
o homem sendo criado por Deus e tendo a consciência que existe um Criador, ele não criou esse Criador à sua imagem e semelhança? E não ao inverso? Porque da forma que eu entendo hoje, eu vejo que tudo tem uma causa primeira. A minha existência, a sua existência, esse planeta, esse sistema solar, esse quadrante de sistemas de sóis, essa galáxia, as várias galáxias vizinhas, as bilhões de galáxias que a ciência está descobrindo a cada dia, tudo tem uma causa primeira. E essa causa primeira é, na minha percepção, Deus. Se você for retrocedendo a sua história, a sua vida, as suas vidas, os seus antepassados, tudo, você vai sempre ver que tem uma causa primeira. E se você chegar a bilhões de anos atrás, você vai dar de cara com essa consciência primeira, que é Deus. Entendeu? Então, nessa formação, existem leis cósmicas que a gente não tem como refutar. Por exemplo, a lei da causa e efeito. Para todo efeito, teve uma causa anterior que antecedeu. Ponto. Se eu quebrei a mão, por que eu quebrei a mão? Porque eu dei um soco na parede, o contato fez com que eu quebrasse a mão. Causa e efeito. Onde está Deus nessa história? Foi a minha intenção, foi a minha vontade, foi a minha energia, foi o meu comportamento que fez eu passar por essa experiência. E essa experiência, aí falando de preocupações, que as religiões gostam de fazer, de passar para a gente essa ideia de transferência de responsabilidade, que tudo tá na mão de Deus, que tudo está sob o controle de Deus. Cara, na minha opinião, não é bem assim que a gente percebe o andar do barco. A gente não vê muito dessa forma. Por quê? Porque, apesar dos pesares, tem o nosso livre-arbítrio. E o que fez com que a gente chegasse até aquele ponto crucial de ter uma atitude violenta ou amorosa. Então, ali em si, são comportamentos e aprendizados. O que eu estou aprendendo com aquele comportamento? Quais são as consequências na história minha, na minha holomemória, na minha memória integral, que vai fazer com que forme novas experiências, novos aprendizados com aquilo. O que eu estou aprendendo com isso? Então, essa é o meu entendimento. Porque quanto mais nós vivenciamos experiências diferentes, sejam elas boas ou ruins, essa experiência volta para a essência. E a essência, ela aprende com a nossa experiência também. É um ganha-ganha. Certo? Já disse lá no Livro dos Espíritas, o que é o Espírito, o que é Deus? É a causa primeira. E é isso que eu acredito, é a causa primeira de tudo. E o Espírito é a inteligência primeira. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Para quê? Que nós aprendêssemos a vivenciar e superar as nossas na nossa falta de conhecimento. Então é dessa forma que eu vejo. E eu até lembrei para o meu primo a música do Raul Seixas, que fala: às vezes você me pergunta por que eu sou tão calado,
Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, não sabe se é bom ou ruim, mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. E é assim, sabe? Deus está em nós, mas nós não estamos nele. Deus está em tudo. Deus é a causa primeira de tudo. Eu tenho uma essência divina como você tem. Então, essa é o entendimento que eu passei para ele sobre a minha compreensão com Deus. E falei mais, né? Falei isso, e aí falou sobre os vícios, né? E comentei com ele. Vícios, todos nós temos. Eu tenho os meus vícios, e não são poucos. Você tem, meu vizinho tem, meu pai tinha, minha mãe tinha, minha irmã tem, os irmãos têm. Porém, nós também temos virtudes. E nós temos escolha, livre-arbítrio, para poder ter a melhor ação. E mesmo se não tiver o discernimento naquele momento para superar aquele vício, a vida vai ensinar. A vida vai fazer com que a gente recorra das nossas virtudes para superar aquele vício. Então, é assim que eu vejo. Todos nós temos vício, mas cabe a nós, através do nosso discernimento, do nosso livre-arbítrio, superar esses vícios que estão lá. A vaidade, o orgulho, a prepotência, que são os vícios mais, assim, ficam escondidos lá na alma. Vícios de linguagem, de comportamentos, pode ser bem maquiados, porém, esses vícios escondidos, essa vaidade, esse vício que consome a nossa essência, esse aí a gente tem que ter uma predisposição a mais. Então, resumidamente, é isso. Por todos os problemas que a vida nos apresente, por cada pancada que você leve, que mexa com o seu ego, que mexa com as suas estruturas, dê graça, porque tudo o que acontece é para o nosso bem, seja um problema físico, um problema financeiro, um problema amoroso, um problema de relacionamento, um problema profissional, vai potencializar ações dentro da gente, produzir vibrações energéticas dentro da gente, que vai fazer com que a gente saia da inércia e comece a transformar a nossa realidade. Mas isso requer um esforço. Igual o bonequinho falando, pô, me serviram café frio, tô pagando. Eu podia ficar revoltado, brigar, não. Eu levo para casa e esquento. Poxa, eu estava dirigindo na estrada, chovendo, o pneu fura. Pô, cara, o mundo está contra mim. Olha, a prepotência. Tudo está dando errado na minha vida. Poxa, caras, furou o pneu ali. Pô, e se eu tivesse continuado e na frente tivesse acontecido um acidente? Será que não foi uma providência? Não foi algo que me ajudou de alguma forma? A gente não tem essa visão de conjunto do que acontece na nossa vida. Basta a gente pensar um pouco e ser mais grato pela vida, que as coisas melhoram. Veja bem, se as coisas já são difíceis, você pensando coisas boas, imagine você pensando coisas más, pensando e se sintonizando com coisas ruins. A sua vida tende a piorar.
E isso não tem a ver com Deus. Deus não está preocupado, Deus não tem preocupações, né, com a minha existência. Alguns anos atrás, eu não existia, não tinha nascido. Então, Luiz Fernando não existia. Algum tempo no futuro, 30, 40, 50 anos, eu provavelmente não estarei mais aqui. Luiz Fernando não existirá mais. Vai surgir uma nova personalidade, uma nova existência, novos pensamentos. Luiz Fernando, de 30 anos atrás, não existe mais. Quiçá há de 20 anos no futuro. Então, como que Deus vai se apegar a uma existência, um fragmento dentro de uma eternidade, de uma personalidade que está passando por uma experiência que, sabe, é uma fração do que ele está evoluindo. Então, é muito complexo esse assunto. Eu vou falar mais sobre isso, com certeza vou falar mais, porque eu adoro ficar pensando sobre isso, filosofando, meditando sobre essas questões. E eu quero convidar você para seguir comigo nesse pensamento filosófico, que é meio viajado na maionese, mas para mim faz muito sentido, e eu acredito que para muitas pessoas também faz muito sentido assumir a sua responsabilidade no seu processo evolutivo sem transferência de responsabilidade. Sabe? A responsabilidade da sua evolução é sua, é nossa. Eu tenho responsabilidade com a minha evolução. Então, e não é um processo egóico, porque quando eu evoluo, quanto mais eu evoluo, as pessoas ao meu redor, através do meu exemplarismo, também evoluem. Agora, o que eu tenho que fazer? Autopesquisa, estudar, pesquisar, ir para o mundo das ideias, porque no mundo das ideias tudo é perfeito. Já, né? Tudo é perfeito. Você pensa em qualquer coisa, num conceito qualquer, já vem a ideia perfeita na sua cabeça. Então essa é a realidade. Pessoal, então se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, eu peço que você curta, comenta, compartilha com quem tem interesse. Se você lembra de uma pessoa que pode gostar desse assunto, compartilha com ela. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Ajuda a gente nesse processo. Tá? E até o nosso próximo vídeo. Até lá.